Boa noite, já estamos ao vivo? Boa noite, meu nome é Alicia Amorim, eu sou médica do grupo Huntington Procriar, unidade aqui de Belo Horizonte. Eu sou médica especialista em reprodução humana e nós estamos hoje na live e o tema será Genética na Reprodução Humana. O objetivo dessa live, então, é trazer informações sobre a relação da genética com a infertilidade e a abordagem multidisciplinar dessas possíveis alterações encontradas na investigação inicial do casal infértil. Aqui na Clínica Procriar, nós contamos com uma médica especialista na área de genética, que é a doutora Melissa. Eu vou passar para ela a palavra para ela se apresentar para vocês. Boa noite, Leci. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou formada pela Faculdade de Medicina da UFMG, fiz mestrado no Instituto de Ciências Biológicas da UFMG também, um projeto que já começava a me chamar a atenção à parte da genética. Depois desse mestrado, eu fiz residência de genética médica no Hospital das Clínicas. E depois da residência, eu dei continuidade à minha formação com o doutorado pela Faculdade de Medicina da UFMG também. Então, toda essa trajetória toda, cada vez mais eu fui me apaixonando por esse termo, por essa relação entre a genética e a medicina reprodutiva. E então, assim, para mim é um prazer estar aqui conversando com você sobre isso. Muito bom. Muito bem, eu vou começar falando um pouquinho sobre infertilidade. Então, o que é a infertilidade? É aquele casal que está tentando engravidar sem nenhum método contraceptivo há mais de 12 meses e que a gravidez não aconteceu. A infertilidade, ela é uma doença multifatorial, pode acometer até 15% dos casais tentando engravidar e muitas vezes ela tem uma origem desconhecida. Sabe-se que existe uma maior frequência de alterações cromossômicas entre os casais inférteis em relação aos casais férteis. Então, vamos conversar um pouquinho com a Melissa, primeiramente, sobre a indicação do aconselhamento genético. Para quem deve fazer a consulta com o geneticista? Já, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm, até os médicos mesmo, porque às vezes a genética não é uma especialidade tão conhecida entre os médicos, né? Mas tem indicação de aconselhamento genético, por exemplo, famílias que têm história de doença genética na família ou que teve uma história já de filhos com malformação congênita. É indicação também os casais com infertilidade, os casais com abortamento de repetição, crianças com deficiência intelectual e características na face que sejam diferentes do que a gente acostumaria a ver em crianças, atraso de desenvolvimento. Então, isso tudo é indicação para avaliação do geneticista. Falando mais especificamente sobre a reprodução, a gente já falou então a infertilidade, abortamentos de repetição e algumas malformações congênitas também estão relacionadas à infertilidade. E outra coisa que me perguntam muito também é como que é a consulta, né? As pessoas acham que às vezes a gente vai fazer só exame e tudo, e não, na verdade é uma consulta que a gente avalia toda a história clínica daquele casal ou do paciente. A gente quer saber, na verdade, de tudo, assim, a história da gravidez, do parto, como que foi o desenvolvimento, tudo a gente pergunta. A gente constrói também um heredograma, que é a árvore genealógica, né, de 3 gerações da família, para se detectar alguma coisa que possa ser indicativo de um problema. E também a gente faz a análise dos exames, né? Então, se foi feito já algum exame específico, se não foi, se tem indicação de algum exame. E é importante falar que o objetivo de toda consulta com o geneticista é o aconselhamento genético. O que é isso? É o processo que a gente usa para explicar para o paciente o que a gente detectou. Então, se tem um diagnóstico, por que aquela doença aconteceu, se ela é uma doença que tem risco de acontecer de novo, se tem risco dos filhos terem alguma coisa, se não tem, se tem, qual que é esse risco, é um risco mais alto, mais baixo. Então, assim, são todas essas informações que a gente chama de aconselhamento genético. Na verdade, chama aconselhamento genético, mas não é um aconselhamento, né? A gente não fornece nenhum conselho para o paciente.
a gente vai expor para ele todas as possibilidades, o paciente, então, o casal é que vai tomar as decisões relativas ao caso dele. Muito bem. Então, continuando, a gente já entendeu o que é o aconselhamento genético, como é essa consulta, e agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que são essas alterações, então. O que é alteração genética? Tem vários tipos de alteração, e eu vou perguntar para a Melissa, vou pedir, né, a ajuda dela para explicar um pouquinho sobre essas doenças, que são alterações cromossômicas, alterações monogênicas, alterações mutagênicas. Vamos tentar deixar bem claro e bem fácil, né, para todo mundo entender o que são essas alterações. Bom, isso também é uma dúvida frequente. Eu gosto de dar um exemplo bem simples assim, mas que é fácil de todo mundo entender. Então, o DNA, o nosso material genético, ele é formado por pequenas unidades que a gente chama de genes. Então, os genes eles vão ficando enfileirados um atrás do outro, formando uma fita de DNA. E essa fita de DNA se enovela toda, como se fosse um novelo de lã mesmo, para formar umas estruturas que a gente chama de cromossomos. Então, a gente tem basicamente dois tipos de doenças genéticas. As doenças genéticas dos genes, né, que são aquelas que vão ter alguma alteração nas unidades menores do DNA, então, que são aquelas letrinhas que eles falam, o livro da vida, né? Então, aquelas letrinhas A, C, G, T, essa sequência de DNA vai estar alterada nas doenças gênicas, a gente chama de mutação. E as doenças cromossômicas, que vão ser doenças relacionadas ao número ou à estrutura do cromossomo. Então, nessas doenças cromossômicas, a gente tem, por exemplo, síndrome de Down, que vai ter um excesso de material genético, né? Então, o cromossomo 21, ele está em excesso. Tem as translocações, que são alterações estruturais, mas mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E uma coisa que é importante a gente falar, como que a gente vai saber se o número está certo, se está faltando ou se está sobrando cromossomo, por exemplo. A gente tem que ter 23 pares de cromossomos, né? Então um total de 46. Qualquer número a mais ou a menos disso é considerado uma alteração cromossômica numérica, né? Que a gente fala. E é importante falar que a gente, então, dos 23 pares, a gente tem 22 que são iguais em homens e mulheres, né? E um par que vai definir quem é mulher, as mulheres e os homens. Então, a mulher é XX e o homem é XY. Por isso, Leci, que quando as pessoas fazem um exame que é o cariótipo, muitas vezes elas não entendem por que 46 é esse, que XX é esse, tudo. Então, é por isso, é porque está mostrando ali toda a sua composição genética do ponto de vista dessas estruturas Feminina. Então, quando a gente pensa em síndromes femininas cromossômicas, a gente pode ter a síndrome de Turner, que é o 46X0, que é quando falta um X. A gente pode ter a 47XXX, que é ao contrário, quando sobra um X. Também tem doenças monogênicas femininas, que é o X frágil, então associada aí a uma falência ovariana prematura. E a gente tem a multifatorial, que são as malformações uterinas, malformações ali genitais. Se a gente for pensar agora em fator masculino de infertilidade, muito vem à nossa cabeça a azoospermia, né? A ausência de espermatozoide ou a baixíssima concentração de espermatozoides, que podem estar associadas também a alterações genéticas, principal causa, microdeleção do cromossomo Y. Outra patologia relativamente incidente na infertilidade é uma doença monogênica masculina chamada de fibrose cística. E pensando em alteração cromossômica, a gente tem a síndrome de Klinefelter, né? Muito bem. Melissa, me conta um pouquinho, então, para eu conseguir fazer esse diagnóstico nesse casal, a gente pede um exame, que é um exame de sangue, que é o chamado cariótipo, né? Então, o que é o cariótipo? O que ele vê? Conta pra gente um pouquinho do que é o cariótipo. Claro, o cariótipo, então, é o exame principal que a gente vai pedir numa consulta do geneticista para um casal, por exemplo, com infertilidade, né? Então, o cariótipo é o exame que vai mostrar pra gente, como eu disse anteriormente, justamente como estão esses cromossomos, como eles estão, se tem alguma alteração no número, se eles estão sobrando, se eles estão faltando. Então, como ele se diz, pode ser 45 ao invés de 46, 47 ao invés de 46.
e também vai mostrar algumas anomalias estruturais que a gente chama, que é na estrutura do cromossomo mesmo, né? Então o número está certo, mas existe alguma coisa na estrutura que está alterada. Pode ser um pedacinho que trocou de lugar, que é com outro cromossomo, que a gente chama de translocação. Pode ser um pedacinho do cromossomo que inverteu, girou ali e é uma anomalia estrutural também. Pode ser um tipo de cromossomo que tem uma tendência maior a ficar grudado com outro tipo, que a gente chama de translocação robertsoniana, que tá acontecendo naquele paciente. Então, isso tudo a gente consegue ver pelo cariótipo. Geralmente as pessoas perguntam, né? Mas como que tem que ser o exame? Então, geralmente a gente pede cariótipo com banda G. Isso significa que é o método de coloração só do exame, né? Uhum. As pessoas reclamam muito que o exame demora para ficar pronto. E isso é por causa do jeito que ele é feito. Precisa de cultura de célula, precisa de análise de microscópio, então precisa de um examinador experiente, por isso que ele demora um pouquinho. Mas a nossa arma principal é o cariótipo, né? E no cariótipo a gente vai já conseguir detectar algumas causas, né? Uhum. Nesse que você sabe melhor que eu de infertilidade. Isso mesmo. Então não existe só o cariótipo de exame para uma investigação de infertilidade. Então, frente ao casal, a gente vai entender a história, vamos fazer uma consulta, uma avaliação, uma conversa, entender o histórico familiar daquele casal. Então, perguntar em relação à família, se existem doenças genéticas de geração em geração, se esse casal é consanguíneo, quer dizer, se eles são primos, é uma outra coisa importante de se perguntar para o casal, que isso vai determinar ali na consulta do aconselhamento genético alguma tomada de decisão, alguma orientação a mais. E se a gente for especificar caso a caso, então, para a doença do X frágil, tem um exame correlacionado com o cariótipo. E se a gente for pensar na microdeleção do cromossomo Y, também tem um exame específico. Então, a gente abrange um pouco mais essa avaliação. Tá? Então, eu vou perguntar para a Melissa, na visão dela, quem deve fazer o cariótipo? Quem deve, então, para quem a gente deve pedir o cariótipo? A gente vai pedir para todo mundo, para causas específicas? Vamos ver o que ela vai contar para a gente. Bom, um casal que chega para o geneticista com uma clínica de infertilidade é indicação de fazer cariótipo, né? Então, assim, como a Leci disse, tem uma dificuldade de engravidar, a gente vai começar, o geneticista vai procurar alguma causa genética, apesar das causas genéticas não serem as mais frequentes de infertilidade, é uma porcentagem pequena, mas são causas que a gente tem que procurar. A gente tem que pedir o cariótipo também, geralmente quando a pessoa tem uma história de abortamento, o casal tem uma história de abortamento de repetição. Então, algumas alterações, como as translocações, podem estar relacionadas a essas perdas de repetição. Se tem história na família, às vezes, de alguma alteração cromossômica ou de alguma malformação relacionada a alguma alteração cromossômica, a gente tem que fazer o cariótipo. Então, assim, realmente o cariótipo é o exame inicial, básico, que a gente vai pedir num casal que está em investigação por causa de dificuldade para engravidar. Muito bem. Pegando esse gancho, então, do cariótipo e de causas genéticas, teve uma pergunta muito interessante aqui da Elisa. Quando se tem um filho com síndrome de Down, deve-se fazer análise genética para as futuras gestações? Uma pergunta interessante. Vamos ver o que a Melissa vai contar para a gente. Bom, então essa é uma pergunta interessante mesmo. O que acontece? O que é a síndrome de Down, né? A síndrome de Down a gente chama trissomia do 21. Ou seja, é quando em vez de ter 2 cromossomos 21, a gente vai ter 3 cromossomos, né? É uma doença que acontece ao acaso. Então é um erro genético que faz com que a trissomia apareça, né? Está relacionada com a idade reprodutiva materna avançada, porque à medida que os óvulos vão envelhecendo com a mulher, eles têm uma dificuldade de dividir os cromossomos, então acaba que pode ter um excesso de cromossomo, né? Então é uma doença com uma
que geralmente acontece ao acaso, com uma baixa taxa de recorrência, né? Quando é uma trissomia livre que a gente fala, ou seja, são 47 cromossomos, 3 cromossomos 21, é uma trissomia livre, a chance de acontecer de novo naquela família é uma chance baixa. Então, nesses casos, não tem uma indicação da gente fazer uma análise de embriões, porque aconteceu ao acaso. Agora, naqueles pacientes que têm síndrome de Down, mas que têm síndrome de Down por causa de uma translocação, e aí a gente tem que fazer o cariótipo dos pais daquela criança e dependendo da alteração, se algum dos pais tiver alteração, aí sim a gente deve avaliar os embriões. Mas para a grande maioria dos casos, que são as trissomias chamadas livres, não tem indicação não. Muito bem. Aqui, então, já que a gente entrou nesse tema aí de estudo genético, eu vou conversar um pouco com vocês sobre o que é o estudo genético dos embriões. Então, vamos falar especificamente, então, agora de embrião, a gente não está falando dos progenitores, dos pais. Então, nós temos indicação de estudo genético, quais são os estudos genéticos, vamos entender um pouquinho isso. Então, o estudo genético tem 3 formas de avaliação. Tem a avaliação cromossômica, que é o PGT-A, onde a gente vai ver essas alterações, exemplo, Down, Edwards, Patal, né, e entre outras, trissomias, monossomias. E nós temos também o PGT-M, que é em relação à doença monogênica. Então, esse já é um estudo específico para uma doença específica que é feito uma sonda ou, caso exista, especificamente para aquela doença. E também tem um estudo genético para translocações, que é o PGT-SR. Vamos falar um pouquinho sobre o PGT-A, Melissa? Para quem que você acha que tem indicação de fazer o PGT-A, que é dessas doenças cromossômicas? Bom, então, só para explicar um pouquinho a sigla, né? Isso. PGT é de teste genético pré-implantacional, né? Em inglês. E as diferenças que a Alice falou, A, M ou SR, então tem a ver com o tipo de alteração que a gente vai procurar. Então, o PGT-A é de aneuploidia. Aneuploidia é quando a gente tem um número diferente do considerado normal nos cromossomos, né? Então, como eu falei, uma síndrome de Down, uma trissomia do 21 é uma aneuploidia. Uma monossomia do X, síndrome de Turner, é uma aneuploidia. Então, a gente vai procurar no PGT-A essas alterações cromossômicas, né? Então, você vai ver, a Alice depois vai explicar melhor para vocês, queria que você explicasse porque você entende mais. Como é o processo para se fazer o exame, mas é basicamente isso, a gente vai olhar o DNA do embrião para ver se ele está com o número certo de cromossomos, se tem 46 cromossomos ali, né? E se não tem nenhuma, às vezes um pedacinho a mais ou a menos de DNA, então é isso que a gente vai rastrear, né? Então é um teste para olhar o número de cromossomos. Bom, e agora pensando de que forma que é feita essa biópsia e para trazer mais para a nossa realidade, vamos entender como funciona. Então, se o casal tem uma indicação de estudo genético ou se o casal tem um desejo de fazer o estudo genético, ele tem que fazer fertilização in vitro. A fertilização in vitro é a formação do embrião fora do organismo materno para depois, então, a gente fazer a transferência desse embrião. Então, de que forma, resumidamente, a fertilização acontece? Então, em um ciclo, a gente faz, na primeira etapa, a hiperestimulação dessa ovulação, captamos os óvulos, os espermatozoides, então nós vamos ter os gametas no laboratório. Então, forma-se um embrião de forma natural, porém no laboratório, e os embriões atingindo o estágio de blastocisto, e aqui eu acho que não tem mais dúvida, né, Melissa? Se a gente pensa em estudo genético, a gente não biopsia mais D3, a gente biopsia D5, que é o blastocisto. Então, que é aquele embrião que se desenvolve até 5º, 6º dia no laboratório. Então, esse embrião ele tem duas partes. A parte externa, que é o trofectodema, e a parte interna, que é a massa celular. Uma dúvida de muitos casais para mim, Melissa, é assim: mas você vai tirar um pedacinho do embrião, isso não vai fazer falta, não vai ter consequências para essa formação embrionária? Então a resposta é não, né? A gente, na realidade, a gente não faz a biópsia da massa celular interna, que é justamente onde vai se desenvolver o embrião. A gente faz a biópsia no trofectodema, que são as células que ficam então em volta da massa celular interna, que vão dar a origem aos anexos, placenta, bolsa das águas. Então a gente faz essa biópsia, o embrião
é congelado aqui em Belo Horizonte e a amostra é enviada para uma clínica especializada em genética em São Paulo. Esse processo é o mesmo para qualquer um dos 3 estudos, que seja para aneuploidia, que seja para doença monogênica ou que seja para translocação. Quando a gente vai fazer o estudo de doença monogênica, quer dizer, um exemplo, né? Tem um histórico na família de fibrose cística, tem um histórico na família de alguma doença monogênica, eu posso associar a esse estudo o estudo de aneuploidia. Então eu vou fazer 2 estudos diferentes. Vamos tentar encontrar naquele embrião a existência daquela alteração monogênica e nós vamos avaliar a genética daquele embrião. E aí a gente tem uma pergunta aqui que fala, e se esse embrião vier alterado, né, que a gente chama de embrião aneuploide? Você explica um pouquinho pra gente, Melissa, essa questão do euploide, do aneuploide, eu acho que está muito em voga e é um tema que às vezes fica um pouco no ar, né? Foi até o Dr. Leonardo Matheus que perguntou. Isso. Ele perguntou o que quer dizer o resultado embrião aneuploide após biópsia de embrião para PGTA. Então, é justamente isso. Então, depois desse procedimento todo que a Alessi falou, lá em São Paulo vai ser analisado, então, o DNA daquele embrião e aí a gente vai conseguir saber se ele está com o número certo de material genético que tem que ter, então ele seria euploide, ou se tem alguma alteração no material genético, aí ele seria então aneuploide. Então o embrião aneuploide é um embrião que está com um número alterado de cromossomo. Na verdade ele tem um desequilíbrio genético, ou um excesso de material genético, ou uma falta de material genético. Então significa que é aquele embrião, teoricamente ele não está apto para transferência, né? Porque o objetivo principal de se fazer esse estudo genético é o quê? É você conseguir separar embriões que têm uma chance maior de desenvolver de forma saudável, né? Então, o objetivo é a gente separar aqueles que não estão saudáveis e transferir para o útero da mãe somente os que estão geneticamente saudáveis. E é importante a gente falar, muitas pessoas me perguntam isso, a gente consegue saber várias coisas por meio desses exames, né? Então, se tem síndrome de Down, Edwards, Patau, igual você falou, a gente consegue detectar isso. Mas tem algumas coisas que a gente não consegue. Ou porque a medicina ainda não evoluiu de tal forma que a gente saiba, ou por causa de técnica do exame, né? Então, algumas coisas a gente não consegue detectar. Então, é importante o casal saber isso, que a gente vai fazer esse estudo, mas não é garantia de que o filho seja 100% saudável, né? A gente vai, na verdade, diminuir a probabilidade de acontecer algum desfecho que a gente não gostaria, mas não tem como eliminar todos os riscos, todas as possibilidades de doença genética, né? Isso mesmo. A gente recebeu uma outra pergunta da Nath Chaves perguntando: tem que ser feito antes do congelamento essa biópsia ou pode querer fazer o estudo genético depois do embrião congelado? Essa resposta é sim, pode se fazer depois do congelamento. Claro que a gente tem que entender, é um embrião de D3, que é de clivagem, de D2, é um blastocisto, qual é a qualidade desse embrião? Isso tudo interfere nesse resultado e nessa resposta. Mas, se for um embrião de boa qualidade em D2, D3, ele deve ser descongelado, cultivado até o estágio de blastocisto e aí então feito a biópsia. Mas ele vai ter que ser recongelado para a gente aguardar este resultado. Porque esse resultado, então essa biópsia, ela tem que ser mandada para São Paulo, analisada, então não tem tempo hábil de se manter esse embrião em cultivo até a gente ter a resposta desse estudo genético. Então, Nádia, pode fazer, mas vai depender de alguns fatores aí associados. Eu entendo que a gente pode ter algumas coisas que aconteceram no meio do caminho. Ou engravidou e daquele ciclo veio alguma alteração, algum bebê mal formado e você tem, então, o desejo de fazer investigação daqueles embriões que ficaram excedentes, que a gente chama, né? Que são os embriões que não foram transferidos numa primeira tentativa. Pode ter a eventualidade da paciente, então, descobrir nesse intervalo alguma alteração no cariótipo, né, desse casal, então passaram por um abortamento, foi feita uma investigação mais aprofundada e encontrou-se alguma alteração, então isso pode sim acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças monogênicas agora?
Bom, então o segundo grupo de exames pré-implantacionais que a gente pode fazer são os chamados PGT-M. Então, PGT é igual eu falei antes, teste genético pré-implantacional, e o M seria para doenças monogênicas. Então, o que significa isso? Significa que a gente tem uma história na família ou de casais que, misturando o material genético deles, eles vão ter podem ter um filho com uma doença genética, aí seriam chamadas as doenças autossômicas recessivas, ou doenças autossômicas dominantes, que são aquelas, por exemplo, o pai ou a mãe tem a doença e tem um risco de 50% de passar para a prole, né? Essas são doenças que são chamadas monogênicas, então são alterações em um gene que leva à predisposição à doença, né? Como eu falei antes, a alteração no gene, na sequência do DNA, é chamada de mutação. Então, para a gente fazer o PGT-M, o que acontece? A gente tem que saber o que a gente está procurando, né? A gente tem que saber a mutação que a gente está procurando, onde que ela se localiza, qual que é a sequência de letras dela, porque isso tudo vai ajudar a gente a fazer uma sonda, que é um pedacinho de DNA que vai identificar aquela região que você quer de todo o material genético, e aí fazendo aquela ligação ali daquela sonda com o material genético do embrião, a gente consegue saber se aquele embrião tem ou não tem a mutação, né? E a partir disso a gente consegue saber então se ele tem uma propensão de desenvolver a doença ou não. Então o PGT-M é isso, é diferente do PGT-A que a gente vai indicar para fazer um rastreio. O PGT-M ele tem que ser específico para uma alteração, uma mutação que a gente esteja procurando em um determinado gene. Então vai ser indicado mais para aqueles casos que é história familiar, né, que já teve um filho afetado, ou o pai tem uma doença, a mãe tem uma doença. Então as diferenças principais entre esses dois é essa. Muito bem. E a terceira análise, que é da translocação, que seria o estudo genético para translocação. Para quem que ela tem indicação, o que ela vê, associado a ela eu também posso fazer esse screening das aneuploidias? Bom, então o terceiro grupo é o PGT-SR, que também está relacionado a essas translocações, esses rearranjos cromossômicos que a gente fala, né? Então, eu não sei se ficou claro, mas a translocação o que é? É uma troca de material genético mesmo, né? É um pedaço de um cromossomo que vai para outro e o pedaço de um vai para o outro, né? Então, eles trocam de material genético mesmo. É importante a gente falar que essas translocações, elas não causam problema de saúde no sentido de um atraso de desenvolvimento ou malformação congênita. Ninguém que tem uma translocação equilibrada vai ter esse tipo de problema. Por quê? É equilibrada, não tem um excesso ou uma falta de material genético. A gente tem tudo que precisa ter, tá ali, só que eles estão no lugar errado, né? E o único problema disso é que quando a pessoa chega na idade de reproduzir, essa troca de material genético faz com que exista uma predisposição a formar gametas alterados. Então, ou o óvulo ou o espermatozoide são afetados por essa troca de material genético, e aí a pessoa pode ter uma infertilidade, pode ter um abortamento de repetição, pode ter até um filho com malformação, né? Então, a indicação do PGT-SR é específica para esses casais, em que um dos dois tem essa alteração ao cariótipo, né? Então, o cariótipo você consegue ver a troca do material genético e aí tem a indicação. E você me perguntou se é possível fazer as duas coisas. Sim, é possível fazer. Você olhar especificamente os cromossomos que estão alterados ali no pai ou na mãe e também olhar todas as outras para saber se tem síndrome de Down, Turner ou outra anomalia numérica. Muito bem. Nós recebemos uma outra dúvida, que é do Igen. Ele fala que ele tem, Melissa, um cromossomo 9 invertido. É sinal de infertilidade? Você consegue responder só assim, com essa informação? Assim, eu acho que ele deve estar perguntando da inversão pericêntrica do 9, né? O que é isso? No início eu falei que os cromossomos, às vezes, eles podem estar invertidos, né? Quando eles podem estar invertidos numa região que não envolve o meio do cromossomo, que a gente chama de centrômero, mais ou menos isso, ou eles podem envolver esse centrômero. Então, essa inversão que envolve o meio do cromossomo é chamada de pericêntrica, né? E é um tema que a gente discute muito aqui na clínica, porque
muitos estudos já mostraram que pode ser que tenha alguma associação com infertilidade ou abortamento. Mas nenhuma evidência científica é clara o suficiente para falar que está relacionado. Então, até o momento, o que a gente sabe até hoje é que essas inversões pericêntricas do cromossomo 9 são consideradas variantes da normalidade, né? Então, o que quer dizer isso? Realmente existe uma inversão, trocou ali, mas isso não tem impacto na vida do paciente. Então, até onde a gente sabe, esse tipo de alteração estrutural não está relacionado à infertilidade ou abortamento de repetição. É uma característica daquele específico cromossomo 9 do paciente. Muito bem. Bom, mais uma pergunta da Michele. Ela está fazendo fertilização in vitro e a primeira transferência não deu positivo. E isso está sendo colocado aqui, tem alguma correlação para a não fecundação? Bom, ela fez a transferência, então ela está me perguntando sobre a implantação, né? Se poderia ter alguma relação com a implantação. A gente sabe que o não sucesso do tratamento, né, da implantação, também é multifatorial, pode ser multifatorial e uma das causas pode ser a causa genética. Então, seria sim importante fazer uma avaliação aí da parte genética dos dois, né, do casal, mas não obrigatoriamente colocar que com certeza é isso. Outra coisa que é importante, Michele, a gente entender que uma primeira falha, ela não obrigatoriamente é considerada uma anormalidade. A gente começa a preocupar a partir da segunda transferência, que a gente chama de falha de implantação. Né? Então, acho que sim, vale a pena uma investigação, mas não dá para definir com certeza se foi esta a causa, né? Muito bem, vamos conversar mais um pouquinho, Melissa, sobre a questão de qual é a chance que um casal que está tentando engravidar tem de ter uma malformação geral, assim. Então, eu fiz o cariótipo é normal, eles não são consanguíneos, tem alguma coisa a ver com etnia, a raça do casal, deve-se fazer estudo genético para alguém especificamente. Conversa, eu acho que isso é bem da sua rotina do dia a dia também, né? Sim, isso faz parte bem da nossa rotina mesmo. Então, assim, o que eu gosto de explicar para os casais é que faz parte da reprodução humana a falha, né? Então, ou a dificuldade para engravidar, ou os abortamentos, faz parte da reprodução, faz parte do ser humano, não tem como a gente escapar disso. E as malformações congênitas também, né? Então, 2 a 3% de todos os nascidos vivos têm algum tipo de malformação congênita, que pode ser uma malformação congênita menor, uma malformação congênita mais grave, que requer uma cirurgia. Então, o fato é que 2 a 3% de todos os nenéns que nascem vão ter alguma malformação. E isso, a gente não consegue mexer muito nessa taxa. Não há nada que a gente faça que aumente ou que diminua esse risco da população geral em relação à malformação congênita. Agora, casais que são consanguíneos, ou seja, que são primos, né, principalmente primos de primeiro grau, que vão compartilhar uma parte da genética deles, uma parte da genética vai ser igual, eles têm um risco maior de algumas doenças chamadas autossômicas recessivas, né? E a gente, dependendo da história, da família, a gente pode saber que doença que é essa. Dependendo se a família não tem história nenhuma, a gente pode dar um risco empírico para ele, né? Quer dizer, ou seja, a gente sabe que só pelo risco aumentado dessas doenças autossômicas recessivas, a gente dá um risco um pouquinho maior de ter algum problema ao nascimento. Então, de 2 a 3%, a gente passa para mais ou menos 6% o risco do neném nascer com algum problema quando o casal é consanguíneo, ou seja, eles têm algum parentesco, né? Muito bem. Recebemos mais uma pergunta da Lívia, uma dúvida. Se faz um estudo genético dos embriões antes de transferir, eles têm que obrigatoriamente serem congelados? Bom, Lívia, tem. Né? A gente não tem tempo hábil para esperar a resposta do estudo genético com o embrião em cultivo. Então, quando o embrião chega ao estágio de blastocisto, que a gente chama de grau 4 expandido, a gente toma uma conduta. Ou a gente transfere a fresco, ou a gente congela. No caso do estudo genético, a gente não consegue transferir a fresco, porque tem que ser feita a biópsia. Essa amostra ela é encaminhada para São Paulo, que é uma clínica de genética específica. E então, a gente aguarda esse resultado para depois a gente transferir. Então, não tem tempo hábil para essa transferência a fresco.
Mas isso, quanto mais passa-se o tempo, mais a gente percebe que isso não é um senão no tratamento, tá? O congelamento de embriões está cada vez mais uma técnica segura. Hoje em dia utiliza-se uma técnica chamada de vitrificação, então ela tem uma taxa excelente de sucesso, então no congelamento e no descongelamento dos embriões. Existem hoje protocolos chamados de freeze-all, que justamente tenta utilizar essa técnica do congelamento e talvez um melhor preparo endometrial para o momento da transferência, que não aquele da indução da ovulação na primeira etapa da fertilização in vitro. Então eu acho que assim, se é um receio seu em relação ao congelamento desse embrião, de perda de qualidade ou de risco, eu acho que esse daí você pode ficar um pouco mais tranquila, viu? Melissa quer também falar. Não, eu queria só pegar o gancho da pergunta da Fátima Gisele de Almeida, para a gente falar um pouquinho das doenças multifatoriais, né? Que são aquelas doenças que têm influência tanto genética quanto influências do ambiente, ou às vezes algumas influências que a gente nem sabe explicar direito como é que são, né? Então ela me perguntou aqui, eu tive uma bebê com uma malformação no intestino, outro bebê pode vir com o mesmo, né? Com a mesma malformação? Então, isso é difícil da gente responder assim, porque a gente tem que saber direitinho qual malformação no intestino que se é uma malformação isolada, se é uma malformação associada a outras coisas, então pode ser uma síndrome genética. Isso tudo vai apontando pra gente o caminho pra gente falar se é uma alteração que pode se repetir em outro filho ou não. E se repetir, qual que é a chance, né? Qual que é a probabilidade disso acontecer de novo. Então, assim, as malformações no intestino geralmente são multifatoriais. Geralmente são essas com causa ambiental e causa genética. Então, assim, geralmente essas doenças multifatoriais têm um risco que é pequeno de acontecer na prole, mas existe. Agora, dependendo do quadro clínico todo, aí pode ter um risco maior de acontecer de novo, né? Então, a Fátima aqui, eu acho que tem uma indicação de uma avaliação genética para entender direitinho esse risco, que malformação que é, e o risco para um segundo filho, né, para um outro filho. E uma outra coisa que eu queria falar, que eu não sei se a gente deixou bem claro, é com relação à idade avançada, idade materna reprodutiva avançada. Porque eu citei um pouquinho, né, que tem um risco aumentado para a síndrome de Down e tudo, e falei que os óvulos eles vão envelhecendo junto com a mulher, né? Então tem uma dificuldade de separação do material genético e por isso aqui tem um risco aumentado para as doenças que a gente chama doenças aneuploidias, né? As doenças numéricas. E aí eu queria falar porque as pessoas ficam muito preocupadas com relação com que idade que isso vai acontecer, né? Então a gente vê que realmente a partir dos 35 anos ocorre um aumento da chance de ter essas doenças cromossômicas, né? É um aumento pequeno, mas é um aumento significativo em relação à faixa etária anterior, ou seja, antes de 35 anos. E a partir de 40, esse risco vai aumentando mais de forma mais ascendente a curva, né? E podendo chegar até 10% um risco de uma mulher que consegue engravidar naturalmente aos 50 anos, de ter um filho com síndrome de Down, né? E é importante a gente falar que a idade da mãe, vou pedir para a Alessi falar um pouquinho, a idade da mãe está relacionada, porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas só com a síndrome de Down, e na verdade o que a gente preocupa também é com a queda da fertilidade, com né? Certeza. Eu acho que a partir dos 35 é mais preocupante até a fertilidade do que a questão do risco de síndrome de Down. Eu queria que você falasse só um pouquinho pra gente. Bom, ótima colocação, Melissa. Realmente, eu acho que as pessoas acabam ficando muito amedrontadas com os riscos e, na realidade, o risco aumenta, mas relativamente, né? Porque se a gente for colocar em números de gestações, ainda são muitas gestações para que ocorra aquela alteração. Muito mais preocupada a gente deveria ficar com a questão mesmo da reserva ovariana, da fertilidade da paciente. Além da associação com o aumento de malformações e também de abortamentos, existe a maior incidência de infertilidade, onde a gente não encontra outras causas e a questão da idade que vai afetar. A gente sabe que pacientes acima de 40 anos
mais de 40%, 50% desses casais vão encontrar mais dificuldade para engravidar. Tem que passar por uma investigação mais precoce, e isso é um alerta que eu falo, eu acho que a gente fala pouco, a mídia fala pouco, que a gente tem que fazer uma investigação. Não quer dizer que o casal precise de um tratamento, mas ele precisa de uma investigação. Então, aquela paciente acima de 35 anos, que iniciou as tentativas de gestação, então a gente vai fazer uma investigação do casal, e na eventualidade, dependendo se encontrar alguma causa, nós já vamos para o tratamento daquela causa. Ou se não encontrar causa, ela vai ser orientada, período fértil, até quando esperar, avaliar a reserva ovariana dessa paciente. Então, assim, realmente é essencial o planejamento. Eu falo muito isso para as pacientes. Então, assim, o planejar, a gente tem que planejar a vida. A gente não pode deixar, principalmente na parte reprodutiva, a vida rolar, não. A gente tem que planejar quando que eu quero engravidar, em que momento que eu quero fazer, e lembrar que nunca vai ter um momento perfeito, né? Sempre a gente vai ter uma coisinha ou outra aí na vida. Então, planejamento é tudo. E principalmente nessa questão, então, da genética, né, Melissa, do planejamento, do aconselhamento é interessante. Pensar em congelamento de óvulos é uma outra alternativa muito interessante. E aqui é interessante falar, Melissa, que para aquelas pacientes ou que não tenham parceiros ou que querem mesmo postergar essa gravidez e têm receio dessas alterações, uma saída, caso ela não possa engravidar no momento, é a preservação da fertilidade. Porque o que importa não é a idade. Então, se ela congelar os óvulos numa idade precoce, né, com menos idade, o risco embutido naquela gravidez está na idade do óvulo e não na idade do útero. Então, é muito interessante essa questão, né, Melissa? É, exatamente. Eu acho que essa questão da preservação da fertilidade, né, assim, você congelar os óvulos, você tem que congelar numa idade que os óvulos estão saudáveis, né? Não adianta você passar um tempo e depois os óvulos já não vão ter uma qualidade tão boa e você vai resolver congelar, né? A gente tem que pensar justamente isso, na qualidade do óvulo que está relacionada à idade. Muito bem, adoraria então, eu gostaria muito, né, de agradecer o espaço, gostaria de agradecer a presença da Melissa. A Melissa então é nossa colega, está aqui na clínica atendendo toda semana agora. Ela ficou um tempinho afastada, né, e agora ela voltou. Então gostaria de deixar aí para vocês essa referência, essa excelente referência que é a doutora Melissa, geneticista. Então ela está atendendo aqui todas as segundas-feiras à tarde. E nós estamos à disposição para atendê-los. E falando em atendimento, nós continuamos com o nosso atendimento tanto presencial, com todos os cuidados devido à pandemia, né, do coronavírus, e também com a telemedicina. Principalmente para a parte genética, né, Melissa? Eu acho que assim cabe muito bem a telemedicina, né? Que vocês mandam os exames com antecedência, a Melissa vai avaliar e então em consulta vocês vão esclarecer as dúvidas, definir, né, as condutas, o que vai ser melhor. E eu falo que a reprodução humana, cada vez ela melhora, e principalmente porque a gente tem a equipe multidisciplinar. E é isso que a gente quer oferecer. Então eu agradeço muito a presença de todo mundo, nos colocamos à disposição caso apareçam outras dúvidas, caso vocês queiram, né, maiores esclarecimentos, e também nós estamos aqui à disposição para as consultas. Agradeço muito. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falar que é um prazer trabalhar aqui na clínica, agradecer a Leci, profissional aí na live, e falar que eu estou à disposição. Então, eu acho que teve algumas perguntinhas aqui que a gente não conseguiu responder, mas aí depois a gente entra em contato com as pessoas para responder, e agradecer e boa noite.